Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Olá você, uma boa tarde. Eu sou Elias Ferreira e a gente começando aqui o Conversando com Elias Ferreira, porque eu acredito muito na conversa. Eu acho que conversando a gente compreende, conversando a gente se entende. A nossa conversa hoje não é por acaso, né? Nós estamos no dia 22 de abril, esta terça-feira de 2025, 525 anos do descobrimento do Brasil. Será que o Monte Pascoal é aquele lá do sul da Bahia? Será que nós estamos falando que, foi Pedro Álvares Cabral mesmo que chegou primeiro aqui? Tem controvérsias sobre o nosso descobrimento, que é um dos descobrimentos que tem mais documentação, né? A gente tem carta de Pero Vaz, a gente tem diário de bordo. Parece que é um descobrimento que tem certidão de nascimento, tem pai, tem mãe, tem os avós todos, ou seja, tem até onde você nasceu, né? Então essa coisa toda que a gente vai trazer para cá agora, porque eu estou, e fico muito à vontade, com um alagoano aqui de Maceió, que é professor efetivo do Instituto Federal de Alagoas, do IFAL, historiador, filósofo, teólogo, pesquisador, escritor e diácono lá da Igreja de São Benedito, no centro de Maceió. Estou falando do professor Álvaro Queiroz, que é sempre uma satisfação, professor, revê-lo, e que bom que esteja aqui nesse segundo episódio, aqui nessa segunda audição do programa Conversando com Elias Ferreira. E conversar com o professor é sempre um prazer. Uma boa tarde. Boa tarde, caríssimo amigo Elias. Boa tarde aos amigos aqui da CBN. E é claro que, para mim, é também, Elias, motivo de muita alegria, de muita satisfação estar ao seu lado, né, ao lado de toda essa equipe maravilhosa da Rádio CBN, que está sempre levando não só o entretenimento, mas também a informação de qualidade, né, para os nossos ouvintes aqui da CBN. 525 anos depois, a gente já sabe quem descobriu o Brasil, onde descobriu o Brasil, ou não é bem assim, professor? É engraçado, Elias, você falando e eu me lembrando. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando chega na escola, né, é a responder a essa pergunta: quem descobriu o Brasil? Né? A gente é pequenininho na escola, criança pequena, e é a primeira pergunta que nos fazem, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em que dia, mês e ano? 22 de abril de 1500. Veja bem, há muitas controvérsias, né, sobre o descobrimento. A começar pelo próprio termo descobrimento, né? Dá a impressão de que algo encoberto foi descoberto, quando, na verdade, não é bem assim, porque essas terras aqui, abaixo da linha do Equador, né, e no ocidente, né, do globo terrestre, já eram conhecidas dos europeus. Antes do século XVI, antes de 1500, da chegada do Cabral aqui, nas nossas terras, já outros haviam chegado aqui. Outros navegadores, outros comerciantes. Por quê? Porque a Europa estava vivendo um clima econômico muito forte de revolução comercial. A grande era da Revolução Comercial. E esse comércio se expandiu do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então, a partir daí, nós tivemos o boom do comércio, né? Um comércio que sai do mar Mediterrâneo ali, né, bem menor, para um oceano infinito, que é o Oceano Atlântico. Então, essa expansão é uma expansão muito mais econômica, comercial, do que marítima. O mar entra aí apenas como um detalhe, porque
o grande interesse, na verdade, é o interesse econômico, o interesse comercial da burguesia europeia. A burguesia europeia é a classe formada pelos empresários comerciantes. Os empresários do comércio são eles que patrocinam, que financiam esse empreendimento das grandes navegações pelo Oceano Atlântico. Por quê? Porque eles tinham interesse em expandir o comércio. Então, a viagem de Cabral, né, pelo Oceano Atlântico, a chegada da Esquadra Cabralina aqui, e antes de Cabral, a chegada, por exemplo, de Vicente Pinzon, né, que é um navegador italiano, que esteve aqui, pisou nessas terras nossas brasileiras, essas viagens, elas fazem parte desse contexto, do contexto mais abrangente, mais amplo da revolução comercial, né, da expansão do comércio promovida pela burguesia, pela classe dos empresários, comerciantes da Europa, que tinham interesse em expandir esse comércio para além das fronteiras do Oceano Atlântico e descobrir e chegar a novas terras onde encontrassem novas riquezas, metais preciosos, principalmente metais preciosos, né, para cunhar moedas de ouro, de prata, né, de bronze. Então, eles queriam isso. E foi dentro desse contexto que ocorreu a chegada da Esquadra Cabralina aqui. Veja, quando Cabral saiu de lá, ele saiu com a ordem expressa do rei de Portugal. Então, não existia na viagem de Cabral nada por acaso. O por acaso a gente deleta. Tranquilamente. Antigamente, a gente discutia em sala de aula, né, se o descobrimento foi por acaso ou foi intencional. Então, uma forte ação da natureza fez com que ele desviasse da rota. Ventos, né? Aquela tempestade veio por escrito. Ele recebeu uma ordem expressa do rei de Portugal para, durante a viagem, ele se afastar o máximo da rota. A rota que os navegadores portugueses seguiam é aquela mesma rota do Bartolomeu Dias e do Vasco da Gama, contornando o litoral africano, para chegar na cidade de Calicut, na Índia. Existiam instrumentos à época que orientavam com precisão a rota que ele deveria seguir? Já existiam. Nessa época já existiam bússolas, né? Já bastante desenvolvidas, né? As bússolas começaram a aparecer ainda na Idade Média, né? Então, nessa época, no século XVI, já nos tempos chamados modernos, as bússolas já tinham sido bastante melhoradas. Além disso, mapas mais bem elaborados, mais bem feitos, né, na época da Renascença. Então, esses estudos... Portugal tinha uma escola de navegação, a Escola de Sagres. A Escola de Sagres digamos assim, a mais importante instituição náutica de estudos náuticos da Europa. Ficava lá em Portugal, onde todos esses pilotos, né, esses navegadores, marinheiros, se formavam na Escola de Sagres, inclusive Cabral. Né? Era uma escola que formava esses grandes navegadores para enfrentar, e lá eles estudavam isso tudo, né? Esses mapas, os instrumentos náuticos, como a bússola, e outros instrumentos. Por exemplo, a caravela. Né? A caravela é um avanço muito grande na época moderna, porque no mar Mediterrâneo, os navegadores entravam com embarcações menores, parecidas com essas grandes lanchas que a gente conhece hoje. Eles usavam isso no mar Mediterrâneo, uma embarcaçãozinha modesta, menor, né? Então, com aquelas embarcações chamadas de naus, né, eles não podiam entrar no oceano, porque o oceano era muito mais violento.
o Atlântico. Então, eles inventaram as caravelas. As caravelas. Já é um avanço também. Agora, por que Pedro Álvares Cabral e não Duarte Pacheco Pereira? Por que Pedro Álvares Cabral e não o italiano Américo Vespúcio? Esses dois que você citou, o Américo Vespúcio e o Duarte, fizeram parte da expedição do Cabral. Eles vieram com o Cabral. Por quê? Porque eles já tinham estado aqui antes. Eles já conheciam a rota, já conheciam a terra, inclusive, né? Agora, eles vieram com o Cabral justamente para ajudar o Cabral na exploração da nova terra. Aí, por isso que o rei, quando organizou a expedição de Cabral e colocou todos esses grandes navegadores na expedição de Cabral, né, ele deu a ordem: se afaste o máximo para o lado do poente. O lado do poente é o oeste, é o ocidente, onde se põe o sol. Né? Então, Cabral saiu de lá com essa ordem estrita, não é? Acompanhado de grandes navegadores, para chegar aqui, e o rei queria saber que terras são essas que existem aqui. Olha só, como era essa estrutura? Nós tínhamos aí muitos homens, muitas embarcações que cumpriam funções, por exemplo, embarcações para as provisões, embarcações para mulheres. Sim, sim, porque eram viagens muito longas. Esses marinheiros, esses marujos, iam passar muitos meses no mar. Essas viagens demoravam meses, né? Longe de suas mulheres, de suas famílias, tá certo? Então havia necessidade de que existissem mulheres para servi-los, o serviço sexual, tá entendendo? Então existiam embarcações que vinham só com essas mulheres, geralmente eram chamadas na época prostitutas, né? Lá de Portugal, e que vinham nessas embarcações para servir sexualmente os marujos, que ficavam muito tempo no mar e precisavam, né? Sentiam a necessidade, né? De ter relações sexuais. Então, as expedições que saíam para navegar durante muitos meses, passar muito tempo fora de casa, longe, distante, então elas sempre levavam esse tipo de serviço de mulheres. Então havia mesmo, isso aí é um fato histórico. Bem, zarparam no dia 9 de março de Lisboa, e aí passaram aí por Ilhas Canárias. Tivemos o desaparecimento de um anal, né? Nem todo mundo que zarpou aportou aqui no dia 22, isso? É verdade. Alguns naufragaram, depois daqui, outros voltaram para Portugal. Inclusive, uma das naus que voltou estava levando a carta, a correspondência do Pero Vaz de Caminha, né, anunciando ao rei que havia sido descoberta e que eles tinham tomado posse da terra. Esse é um fato relevante, Elias, porque os outros que vieram para cá, que você inclusive citou aqui no nosso programa, não tiveram assim a coragem de assumir, tomar posse da terra. Não é? Então, o Cabral veio para cá com essa disposição e essa ordem dada pelo rei, porque o rei queria exatamente que o Cabral tomasse posse da terra em nome dele, porque ele sabia que se o Cabral não fizesse isso, se ele não tomasse essa iniciativa como rei, outros navegadores, em nome de outros reis, o rei da Espanha, por exemplo, tá certo? Iria fazer isso, iria tomar posse da terra em nome do rei da Espanha. Então, antes que isso acontecesse, o Cabral tomou posse em nome do rei de Portugal. Essa é a diferença da esquadra cabralina para as demais que aqui vieram. Agora, professor Álvaro Queiroz, a igreja toma parte nesse descobrimento? A gente pede ali uma autorização divina para cruzar o Oceano Atlântico e dizer que essa terra agora é portuguesa, mas não é só portuguesa do ponto de vista da realeza, ela é portuguesa do ponto de vista divino? Sim, sim. Há uma participação
efetiva da Igreja Católica. Por quê? Porque os dois reinos da Península Ibérica, Espanha e Portugal, que estavam nessa disputa por terras, conquistas, descobrimentos, etc., além-mar, eram dois reinos católicos. O reino de Portugal nasceu de uma cruzada, uma guerra santa, para expulsar os mouros, expulsar os árabes muçulmanos de lá. Portugal nasceu assim, nasceu em meio a uma guerra santa, uma cruzada. E a Espanha também, né? A Espanha nasceu do casamento político de dois reis, Fernando e Isabel, né? De Aragão e de Castela. Com a união do casamento desses dois monarcas, nasceu a Espanha. Quer dizer, então, os dois países eram países eminentemente cristãos católicos. A igreja tinha uma precedência enorme sobre o rei de Portugal e o rei da Espanha. Tanto que o grande mediador, o árbitro entre Espanha e Portugal era o Papa, era a Santa Sé, era o Vaticano. Foi o Vaticano que estabeleceu a linha de Tordesilhas, né? Foi o Papa. Qual era esse limite na atualidade? Onde é que começava e terminava o país? Era uma pergunta que eu queria fazer lá no segundo bloco, mas já que você falou nesse tratado... Veja bem, a linha de Tordesilhas, ela começa aqui no Nordeste, lá no Maranhão, né? São Luís do Maranhão, e vem cortando o Nordeste até a altura do Espírito Santo, a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Brasil, a parte de Portugal, seria só esse pedaço só daqui. Esse pedaço. Seria. Ou seja, a gente sempre foi brasileiro. Sempre. Nós, sim, aqui no Nordeste. Tanto que a colonização do Brasil começou no Nordeste. E a região canavieira, açucareira mais rica do Brasil era o Nordeste. Durante todo o período colonial, né, quem sustentou o Brasil e a colonização portuguesa foi a região Nordeste. Era a área mais próspera e mais rica do território brasileiro. Era o Nordeste. Esse boom do Sudeste, Rio de Janeiro, né? E depois São Paulo, Minas, etc., só vai acontecer no século XIX, na época do Império, com o Brasil já independente. Mas até a independência era o Nordeste. Quem sustentou Dom Pedro I, o governo dele, o primeiro reinado, né, foram os produtores de açúcar, os senhores de engenho daqui do Nordeste, de Pernambuco, de Alagoas, né, Paraíba, etc. Então, essa área era a área mais rica, essa nossa área era a área rica e próspera que sustentava o Brasil, até meados do século XIX. Somente no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, é que vai surgir uma nova cultura agrícola, que é o café. Mas até o surgimento do café, vamos botar aí 1850, né? Até aí era só o açúcar. Não tinha adoçante, né? Esse café era com açúcar. Exatamente, exatamente. Tem a história do café com leite, mas tinha açúcar. Tem que ter açúcar, né? Bem, professor, nós tivemos então aí a participação da igreja, foi efetiva, porque a igreja também detinha muito conhecimento. Isso. Muitas informações. Isso. Na verdade, a igreja... Ela era detentora do saber, de todo o conhecimento. Não é? As escolas, Elias, e as universidades eram controladas pela igreja, né? Pertenciam à igreja. As pessoas que queriam estudar, ter conhecimento, ter saber, elas
frequentavam essas universidades e essas escolas que eram da igreja. Eram escolas fundadas pela igreja, né? As universidades. Quem criou a instituição universidade foi a Igreja Católica, tá certo? E antes das universidades eram as escolas que pertenciam às ordens religiosas. Eram as escolas dos beneditinos, dos frades franciscanos, né, dos frades capuchinhos, depois, na época moderna, dos padres jesuítas, né? O Brasil, por exemplo, e toda a América foi colonizada pelos espanhóis e portugueses, e todo o trabalho de civilização e educação foi feito pela Igreja Católica, através dos jesuítas, dos franciscanos, dos beneditinos, etc. Muito bem. Professor Álvaro Queiroz, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, vai um repórter CBN, mas depois a gente vai conversar um pouco. O Brasil foi descoberto mesmo onde está Porto Seguro, no sul da Bahia. Monte Pascoal fica lá mesmo. Tem controvérsias, tem uma série de estados nordestinos que estão reivindicando não só o Maranhão, não só o Ceará, não só a Paraíba, mas até mesmo Alagoas está reivindicando o descobrimento aqui. Onde seria em Alagoas? Quais são as controvérsias que a gente ainda tem sobre o descobrimento? Você vai ficar sabendo já, daqui a pouco, logo após o intervalo e, claro, logo após o repórter CBN. A gente volta já. Conversando com Elias Ferreira. E de volta aqui com o Conversando com Elias Ferreira, aqui pela CBN Maceió, conversando nesse 22 de abril de 2025, 525 anos do descobrimento do Brasil, e a gente parece não ter ainda todas as respostas. Será que foi aqui em Alagoas que o Brasil foi descoberto? Ou foi lá em Porto Seguro, lá no sul da Bahia? Ou foi no Maranhão, no Ceará, no Piauí? Foi em Recife? Será que foi em João Pessoa, lá na Paraíba? Essa é uma pergunta que a gente ainda discute muito e refaz essa pergunta, mas parece-me que a gente tem uma certeza. O Brasil foi descoberto do Nordeste do Brasil que a gente conhece hoje. É por isso que nós estamos aqui com o professor Álvaro Queiroz, historiador, filósofo, teólogo, pesquisador, escritor, diácono lá na Igreja de São Benedito, aqui no centro de Maceió. A gente já tem essa resposta, professor. Pedro Álvares Cabral saiu lá de Lisboa e chegou aqui no Brasil. Mas aqui, onde? Onde é que fica o Monte Pascoal, professor? Para nós, historiadores alagoanos, né, as primeiras terras avistadas foram as nossas, né? E Alagoas tem, digamos assim, um respaldo muito forte, porque há documentação, há documentos probatórios, né, do fato. Além da Carta de Caminha, que descreve, né, a ambientação, né, o ambiente, lagoas, lagos, né, de água meio doce, meio salgada, rios de água doce, a vegetação, a flora, a fauna, né, que é muito, 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 muito parecida com as nossas terras. Então, além disso, existe ainda um documento fortíssimo que foi descoberto e usado por um grande historiógrafo alagoano, que não só era historiador, mas escritor, né, poeta também, que foi o Anfilófio Jaime de Altavilla Melo, mais conhecido como Jaime de Altavilla, né? O sênior, o velho, que é o pai deste Jaime Lustosa de Altavilla, que é o atual presidente do Instituto Histórico, né, aqui de Alagoas. Então, esse historiador, Jaime de Altavilla, no seu livro História da Civilização das Alagoas, ele levantou a hipótese, defende ardentemente essa hipótese, né, baseado nesse documento chamado Diário de Bordo do Piloto da Nau Capitânia, tá certo?
que as primeiras terras avistadas são as nossas no litoral sul das Alagoas. Ali naquelas terras, hoje, entre Cururipe, não é? Ali naquela área do Jequiá da Praia, é por ali, onde tem aquelas lagoas, aqueles rios que são descritos, aquela flora e fauna descritos pelo Caminha na carta. E qual é esse documento? Esse documento, aliás, o que é que diz esse documento chamado de diário de bordo? Deixa eu explicar logo que tipo de documento é esse, né? Para o nosso ouvinte ficar sabendo. Naquela época, quando o marinheiro marujo, que ficava lá em cima, no alto do mastro da nau Capitânia, ele ficava no alto do mastro, em cima mesmo, no topo do mastro, onde ficava a vela principal, né, do navio, da caravela. Quando ele avistava uma terra e gritava terra à vista, imediatamente o capitão mandava o seu imediato registrar no diário de bordo as coordenadas geográficas, ou seja, latitude e longitude. Né? Então, veja bem, na nau Cabralina, nau Capitânia, tinha um diário de bordo, esse documento existe, tá certo? Está lá no Arquivo Nacional. Então, nesse documento está dito que as primeiras terras avistadas estavam localizadas geograficamente, isso aí é matemática, é exato, você não tem como alterar. Estavam localizadas a 10 graus de latitude sul, a oeste do meridiano de Greenwich. Se você for no mapa, né, dedilhar isso, as latitudes, longitudes, ou seja, os paralelos e os meridianos, essa localização é exatamente o litoral sul de Alagoas, ou de hoje. Alagoas naquela época não existia Brasil nem Alagoas, né? Não existiam as unidades ainda da nossa federação. Mas, hoje, isso é território que pertence ao atual estado de Alagoas, porque fica justamente entre Jequiá e Coruripe. Tá certo? Então, essas foram as primeiras terras avistadas. E o famoso Monte Pascal, ou Pascoal, né? De acordo com o historiador Jaime de Altavilla, vindo na direção do oceano, na direção do território, da terra, né? A gente avista ao longe, no mar, ainda os contrafortes da Serra da Naceia, tá certo? Então, foram esses contrafortes da Serra da Naceia, avistados no alto mar, que foram denominados de o Monte Pascoal. Então, tem tudo para realmente ter sido Alagoas. Portanto, nós, historiadores alagoanos, não são todos, mas uma boa parte, né, daqueles que são membros efetivos, inclusive do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, nós aceitamos essa hipótese e, junto com Jaime de Altavilla, defendemos essa hipótese, né, de que as primeiras terras avistadas são as nossas, são as alagoanas. Agora, professor Álvaro Queiroz, é verdade que um grupo de historiadores aqui alagoanos foram a Portugal observar in loco esse documento, esse diário de bordo, e que em seguida, realizaram essa viagem, foram a essa longitude, latitude, a essas coordenadas que estão descritas nesse documento? Veja bem, se houve isso, eu não tenho conhecimento, né? Se houve essa viagem dos historiadores, né? Agora, eu já fiz a experiência, né? Não fui a Portugal, né? Não, mas eu já fiz a experiência de vir de lá do oceano em direção à praia, e realmente eu vi a Serra da Naceia, dá para ver, tá certo? Pelo menos a parte mais superior,
né, Esse estudo já foi levado a algum lugar? Já foi discutido? Já foi discutido com os baianos, por exemplo? Já. E eles aceitaram. Eles aceitaram? Aceitaram. Eu participei de um congresso lá em Salvador, na Bahia. Esse congresso foi promovido pela Universidade Federal da Bahia. Estavam presentes vários professores do curso de História, do curso de Geografia, né, Ciências Humanas, lá da Universidade Federal da Bahia, e diversos historiadores, membros do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. E nessa reunião, nesse congresso, nós fomos, eu fui representando o Instituto Histórico ao lado de companheiros como o professor Julião Marques, né, que é uma das grandes autoridades. Aliás, o Julião é um dos que mais levanta essa bandeira e defende ardorosamente o descobrimento aqui no território alagoano, né? Julião, quem mais foi conosco? O professor Moacir Santana, na época ainda estava vivo, diretor do Arquivo Público aqui de Alagoas, e outros, né, colegas, companheiros do Instituto Histórico. E lá, quem fez a exposição muito bem feita foi Julião, tá certo? E quando ele apresentou, mostrou com as provas cabais, né, e tudo mais, eles aceitaram, né? E olhe que não é fácil convencer baiano. Não é? Mas eles aceitaram e até um deles, em tom assim de brincadeira, né, disse: então, na próxima comemoração, daqui mais a 500 anos, nos 1000 anos do descobrimento, a celebração será em Alagoas. Daqui a 500. Daqui a 500 anos, né? Ou seja, quando se comemorar os 1000 anos, né, do descobrimento. Agora, professor Álvaro, sendo assim, como é que fica aí a primeira missa? Tem descrição, tem documentos dessa primeira missa? Quem realizou? O que dizer sobre esse evento que não seria lá, mas seria um evento provavelmente ali entre a Jequiá da Praia e Coruripe? Coruripe. Teria sido aqui também, a primeira missa. Agora, sobre a primeira missa, há descrição, né, há documentos, porque a igreja como eu disse a você, muito ciosa, né, como instituição que ela é. Então, está tudo descritozinho, né? Foi feita uma cruz de madeira. Nessa cruz, abaixo, né, havia um pequeno altar, onde o frade superior dos franciscanos, que era o Frei Henrique Soares, tá? Frei Henrique Soares celebrou ali, diante daquela cruz, e com aquele pequeno altar improvisado. Essa celebração, de acordo com a documentação, ela foi feita em terra firme, tá certo? Ou seja, foi feita, entendendo-se que o descobrimento foi aqui, né? Ela foi feita ali, naquelas terras, entre Coruripe e Jequiá, tá certo? Agora, com a participação dos nativos. Interessante, né? O cronista afirma que os nativos estavam atentos a todos os gestos, e alguns deles até repetiam, reproduziam, né, os gestos feitos pelos portugueses durante a celebração, né? Gesto, por exemplo, de se ajoelhar, gesto, por exemplo, de se persignar, né, com o sinal da cruz. Então, eles olhando, eles repetiam o gesto, é claro, sem nenhuma compreensão, né, sem entender o que é que estava acontecendo, né? Porque, na verdade, Elias e amigos ouvintes, aquela missa com a cruz fincada ali e o marco de pedra com o símbolo da coroa portuguesa era a tomada de posse oficial. Ou seja, os pobres indígenas estavam tendo as suas terras tomadas, né, ocupadas, conquistadas ou roubadas
pelos brancos conquistadores e invasores. Bom, naquele momento já tínhamos o título de Brasil ou isso só vem um pouco mais adiante? Um pouco mais adiante. Né? Na verdade, naquela época, quando Cabral chegou, eles designaram a terra com o nome de terra de Vera Cruz. Vera Cruz, a cruz verdadeira, né? Vera Cruz. Depois, o próprio rei, Dom Manuel, né, rei de Portugal, modificou para a terra da Santa Cruz. A terra da Santa Cruz. E como terra da Santa Cruz ficou por vários anos, ainda no século XVI. Somente depois é que, em virtude da profusão de uma madeira chamada pau-brasil, né, os portugueses chamavam pau-brasil, e os indígenas chamavam ibirapitanga, madeira cor de pitanga, é que o nome da terra passou a ser Brasil, né, por causa da madeira, do pau-brasil, dessa árvore. Então, isso só vai acontecer algumas décadas depois. Mas nas primeiras décadas era terra da Santa Cruz, né, pelo fato de Cabral ter erguido uma cruz, tá certo? E a terra ter sido descoberta na época da Páscoa. Ela foi descoberta por esses tempos assim de Semana Santa. Pelos tempos de Semana Santa, essa é verdade. Época que nós estamos, nessa época, nós estamos bem próximos aqui, né? Era tempo de Páscoa, por isso que o nome Monte Pascoal, né? Porque era a época, a semana da Páscoa, a Semana Santa. Olha só, gente, que foi agora, né? No final de semana que passou aí, começando na sexta-feira, aí no dia 18. Exato. A Semana Santa. E é super importante que a gente discuta o nascimento, porque não é comum, não é, professor, a dizer quando foi descoberta determinada terra com a documentação tão farta. Os historiadores dizem até que é uma certidão de nascimento. E isso tudo deveria ser um elemento esclarecedor. E não o contrário, mas é exatamente o contrário que a gente está discutindo aqui. Por que essa tese, tem outras teses que são tão fortes assim, mas nenhuma tão forte que venha a modificar esse cenário de que o Brasil fora descoberto em outro lugar que não Porto Seguro, no sul da Bahia? Existem teses, por exemplo, Maranhão, tá certo? Já reivindicou, Pernambuco já reivindicou, né? Paraíba também reivindicou. Então, já há várias. Agora, como eu disse a você, nenhuma delas tem uma documentação tão forte quanto essa. Os paralelos porque você continuam paralelos. Você não tem como alterar. Aí é exato, né? É uma localização matemática precisa. Você não tem como modificar. Não tem nenhum outro documento, assim, falando sobre isso, que diga, não, esse meridiano, esse paralelo, é aqui no estado de Pernambuco, ou então no estado da Paraíba. Não tem. O único é o estado de Alagoas. Então o estado de Alagoas está bem respaldado. Olha, e como a gente conversava no bloco anterior, o Brasil foi descoberto, mas ele já foi um pouquinho menor, já foi um pouquinho maior, parte dele já foi até peruano, né, professor? Aliás, quase tudo na América do Sul era o Peru, vice-reino da Espanha, isso? Exatamente, vice-reinado do Peru, que era uma terra extremamente fértil em prata, metal precioso, né? Então, os espanhóis, eles tiveram, vamos dizer assim, mais sorte do que os portugueses. Eles, assim que chegaram, eles encontraram no seu território, no território que foi determinado pelo Tratado de Tordesilhas, né? Eles encontraram metais preciosos. Encontraram prata, encontraram ouro, muito ouro, tá certo? No México, na região da América do Norte, ocupada por eles, pelos espanhóis, né? E aqui, na América do Sul, Peru,
Bolívia de hoje, né? Naquela época não existiam ainda esses países, né? Mas no vice-reinado do Peru eles encontraram muita prata, né? E começaram a exploração e, naturalmente, destruição das culturas nativas, né? Ali era a terra dos Incas, uma civilização grandiosa, uma civilização extraordinária. Até hoje existem ruínas, resquícios dessa civilização lá em Machu Picchu, né? Que é uma altitude extraordinária, uma altitude enorme. As pessoas sentem falta de ar, né? Quando sobem lá a Machu Picchu, porque é muito alto. E eles já estavam com o organismo adaptado à situação, eles viviam ali numa boa, tranquilos, né? Nós, quando subimos lá, ficamos com falta de ar. Eles não. Então, os Incas, eles tinham uma civilização assim, dessas altitudes, e era uma civilização grandiosa, ali no Peru. Então, essa civilização era um império. E como todo império, a tendência é se expandir, né? Aí eles se expandiram para além de suas fronteiras. Eles vieram aqui para território que hoje é o Brasil. Ali na região, tanta região, um pedaço da região norte, um pedaço da região centro-oeste do Brasil. Era o reino dos Incas, lá no Peru. Então, realmente, uma parte nossa era de lá, né? Veja que coisa extraordinária. Isso nem todo mundo estuda na escola, né? É verdade, é verdade. O Brasil já foi um pouquinho menor, já ficou um pouquinho maior, a gente já ocupou determinado território, já perdeu o Uruguai, por exemplo, a gente poderia, que é tema de uma nova conversa, o Acre, que também chega por outros caminhos ao território brasileiro, territórios que eram territórios que agora são estados, né, são unidades da federação. Lá no norte nós temos Rondônia, Roraima, entre outros, e um Brasil que ainda está em formação, professor? Sim, ainda, porque você vê que de vez em quando há desmembramento, né, de território para formar um novo estado da federação. Então, nós ainda estamos em evolução, né, em desenvolvimento. Eu acredito que daqui para frente a marcha vai diminuir um pouquinho, né? Mas nós ainda estamos, né? Muito bem, professor. Então, a gente aproveitar aqui nesse 22 de abril de 2025, parabenizar a Jequiá da Praia, as suas falésias que são citadas né, na carta de Pero Vaz, aos pássaros furabuchos, né? Isso, eles se referem, que são endêmicos daquela região. Exato. Importante destacar isso, são endêmicos daquela região. Não tem furabucho lá em Porto Seguro, pelo menos essas são um dos nossos argumentos para que o Brasil tenha sido descoberto aqui. Professor Álvaro Queiroz, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza de estar conosco, conversar sobre um tema que de fato é do interesse de todos. Isso precisa ser revisitado nas universidades, nas academias, e ser alvo de uma grande conferência, de um grande debate acerca do nosso descobrimento, porque fica chato, não é? A gente ter um documento tão preciso e a gente ainda vender uma ideia que possivelmente pode não ser a real. É verdade, Elias. Eu quero também agradecer, a você, agradecer à Rádio CBN, porque abre esse espaço maravilhoso para a discussão histórica, o debate, né, histórico, que é extremamente oportuno e atual. Olha, a nossa conversa aqui de hoje, no Conversando com Elias Ferreira, com o professor Álvaro Queiroz, esse maceiense, professor efetivo do IFAL, ele que é historiador, filósofo, teólogo, pesquisador, escritor, já com quantos livros, professor? 23. 23 livros, que conta muito sobre a história da nossa história alagoana, da história da Igreja Católica aqui também,
não há como a gente falar sobre a história na humanidade sem fazer referências à Igreja Católica. Esteve presente em todos os grandes atos da humanidade, então é muito importante que a gente destaque isso. E o professor, que também é diácono na Igreja de São Benedito, aqui no centro de Maceió. Quero deixar um beijo grande no coração de todo mundo que nos acompanhou até agora, nos despedindo, deixando claro que na próxima terça-feira a gente vai ter outra conversa. Eu, Elias Ferreira, com mais um convidado aí, que você naturalmente vai ficar sabendo durante o curso da semana. Um beijo no coração de todos, um breve intervalo e em seguida você acompanha o Repórter CBN.